De volta com o regimento interno da Assembleia Legislativa e para falarmos do artigo 9º, do 10 e do 11. O artigo 9º, ele fala a respeito do procedimento da votação em si para a eleição da mesa da Assembleia. É claro que o concurso não tende a abordar os detalhes práticos, formais da eleição em si. Então, não se preocupem com todos os incisos do artigo 9º. O mais importante, nós vamos analisar aqui, é aquilo que realmente tem chance de cobrança em um concurso público. Tá? Vejam só o artigo 9º e seus importantes incisos, tá? Os seus mais importantes incisos que podem ser objeto aí de uma cobrança no concurso público. Artigo 9º. A eleição da mesa da Assembleia e o preenchimento de vaga nela verificada são feitos por escrutínio secreto. Então tem o voto secreto, tá? Observadas as seguintes exigências e formalidades. Marquem o inciso 1º. Inciso 1º. Registro individual ou por chapa até 2 horas antes da reunião destinada à eleição dos candidatos indicados pelas bancadas ou blocos parlamentares aos cargos que lhe tenham sido atribuídos, de acordo com o princípio da representação proporcional ou de candidatos avulsos, tá? O que eu preciso perceber aqui, ó? Primeiro, que o registro da candidatura pode ser individual ou por chapa, e ele pode acontecer até 2 horas antes do início da reunião, onde se dará a respectiva eleição. E também lembrar daquela representação proporcional. Ora, se a mesa da Assembleia precisa, na medida do possível, representar proporcionalmente, né, a composição dos partidos políticos da Assembleia, a composição das forças políticas no plenário da Assembleia, existe uma espécie de fracionamento, de loteamento dos cargos da mesa da Assembleia. Em regra, quem assume a presidência da mesa? O partido com maior número de deputados estaduais e assim por diante. Então é feito aí, né, de acordo com a proporcionalidade, de acordo com as forças políticas que compõem a Casa Legislativa, essa espécie de loteamento dos cargos, né? É por isso que a gente tem essa parte aqui do inciso 1º, ó, indicados pelas bancadas ou por blocos parlamentares aos cargos que lhe tenham sido atribuídos, tá? Então não é uma eleição livre, a qualquer partido político pode concorrer, um deputado estadual de qualquer partido político pode concorrer à presidência da mesa da Assembleia. Não, eu tenho uma espécie de definição com relação aos partidos, com relação aos blocos parlamentares, quem pode concorrer a qual tipo de cargo na composição da mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tá? Não sei se o examinador vai chegar a tanto, acredito que não. O importante aí é lembrar do registro individual ou por chapa até 2 horas antes da reunião onde se dará a eleição. Inciso 2º, muito cuidado com o inciso 2º, podem marcar. Presença da maioria dos membros da Assembleia Legislativa. Qual é o quórum de presença então? Maioria absoluta. Maioria dos membros é a mesma coisa que maioria absoluta. O primeiro número inteiro superior à metade dos membros da Assembleia Legislativa, tá? Todas as vezes que vocês encontrarem no texto da Constituição do Estado ou no texto do Regimento Interno, maioria dos membros é a mesma coisa que maioria absoluta. Nós já estudamos esses conceitos de maioria absoluta e maioria simples lá na Constituição do Estado. Atenção, cuidado com o inciso 2º. Ó, do inciso 3º até o inciso 11, nós temos procedimentos burocráticos da eleição, tá? Muito pouco provável que isso venha a ser cobrado na prova de vocês. Quem quiser fazer uma leitura por precaução, fique à vontade, mas não acredito realmente numa cobrança desses incisos não. Aí o seguinte, ó, do inciso 12 em diante é importante. Então vejam só o inciso 12. Comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da Assembleia Legislativa para a eleição do presidente e do maior número de votos para os demais cargos. Informação importantíssima. Então, para a eleição em primeiro turno, tá, do presidente da mesa, eu preciso da maioria absoluta. Os demais cargos, maioria simples. E eu não tenho, né, uma possibilidade de segundo turno. Eu só vou ter 2 turnos de votação caso não se alcance a maioria absoluta, tá, para o cargo de presidente da mesa da Assembleia Legislativa. Então, não se esqueçam do inciso 12, ó.
comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da Assembleia Legislativa para a eleição do presidente e do maior número de votos para os demais cargos. Então, ó, maioria absoluta para a presidência da Assembleia Legislativa, os demais cargos, maioria simples, maioria relativa. Só teremos segundo turno, só existe a possibilidade de segundo turno na presidência da mesa da Assembleia Legislativa, tá? Inciso 13, vejam só o inciso 13. Realização do segundo escrutínio, segundo turno, com os 2 candidatos mais votados para a mesa da Assembleia Legislativa, se não for atendido o disposto no inciso anterior, decidindo-se a eleição por maioria simples de votos. Aí fica igual a eleição para o Poder Executivo, né? Para prefeito nas cidades onde existem segundo turno, para governador, para presidente da República, tá? Não alcançou a maioria absoluta no primeiro turno, vai para o segundo turno e aí quem obtiver a maioria simples ganha a eleição, tá? Inciso 14. Eleição do candidato mais idoso em caso de empate. Ah, então eu tive empate. Qual que vai ser o critério de desempate? Idade, tá? Ah, tive empate na eleição dos demais cargos na mesa da Assembleia. Critério de desempate, idade. Tive empate no segundo turno da eleição para presidente da mesa da Assembleia. Qual que é o critério de desempate? Mais idade aí, né? Eleição do candidato mais idoso em caso de empate. Pergunta muito comum também em questões de regimento interno, tá? Vale a pena marcar também. Inciso 15, proclamação pelo presidente dos eleitos, questão óbvia. E inciso 16, posse dos eleitos, tá? Parágrafo único. Se o presidente da reunião for eleito presidente da Assembleia Legislativa, o primeiro vice-presidente já investido dar-lhe-á posse. Por que isso acontece? O primeiro vice-presidente já investido. A eleição do presidente é a última eleição que é feita. Então, se a eleição para presidente é a última eleição que é feita, a eleição para primeiro vice-presidente já aconteceu. Então, por isso que a gente tem essa regra. Se porventura aquele deputado estadual que já está presidindo a reunião onde ocorre a eleição for eleito presidente, for reeleito, por exemplo, ele já é o presidente da Assembleia e foi reeleito presidente, né, para mais 2 anos de mandato, tá? O que vai acontecer? O primeiro vice-presidente, tá, vai lhe dar posse, já investido, dar-lhe-á posse, tá? Marquem o parágrafo único. Não sei se o examinador vai chegar a tanto, mas pode aí ter uma pegadinha envolvendo o parágrafo único. Artigo 10. A eleição da mesa da Assembleia será comunicada às altas autoridades federais e estaduais. Então, comunica-se o governador, comunica-se, né, as demais autoridades importantes do Estado e também autoridades federais. Artigo 11. Ocorrendo vaga na mesa, seu preenchimento far-se-á por eleição dentro de 10 dias, como primeiro ato da ordem do dia, exceto para o cargo de presidente, quando a vaga ocorrer após 30 de novembro do segundo ano do mandato da mesa, caso em que esta será ocupada pelo sucessor regimental, primeiro vice-presidente no caso, tá? Então, ó, o que a gente precisa perceber aqui, ó? Artigo 11, aconteceu vaga na mesa da Assembleia Legislativa, eu vou ter uma eleição dentro de 10 dias da ocorrência da vaga, a não ser que a gente caia nessa exceção prevista no próprio artigo 11, tá? Exceto para o cargo de presidente, quando a vaga ocorrer após 30 de novembro do segundo ano do mandato da mesa, caso em que essa será ocupada pelo sucessor regimental. Afinal de contas, nós já estamos no final da legislatura, realmente não faria sentido aí uma nova, né, eleição aí dentro dos 10 dias a partir da vacância. Então, assume o sucessor regimental, no caso aí o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, ok? Então é por isso que a gente tem essa questão aí referente ao artigo 11, tá? Muito cuidado com o artigo 9º e os incisos que eu chamei a atenção, tá? E também uma lembrança importante referente ao artigo 11. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, quando falaremos a respeito da declaração de instalação da legislatura. Aliás, já foi revogada essa parte, né? Falaremos aí sim das sessões legislativas, né? O título 2, é o título 2, isso mesmo, título 2 do Regimento Interno, que fala a respeito das sessões legislativas. Obrigado e até lá.